Opa, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou da GTEC Informática de Gramado e vou introduzir para vocês um pouquinho sobre o sistema FlexSpot. É um sistema de hotspot feito para atender diversos segmentos, ou seja, praticamente todas as áreas que precisariam disponibilizar um Wi-Fi para os seus visitantes ou para os seus funcionários, enfim. O FlexSpot ele surgiu da necessidade dos nossos próprios clientes. A GTEC Informática é uma empresa prestadora de serviços na área de infraestrutura de TI em Gramado, Rio Grande do Sul, bastante conhecida pela sua beleza natural, pelo seu turismo, pelos seus parques, enfim, é hoje talvez o destino número 1 turístico no Brasil. E em 2014 surgiu uma legislação chamada Lei do Marco Civil, em que basicamente regulamentou a internet, as necessidades tanto para quem fornece conteúdo, para quem fornece conexão, e diante deste fato nós começamos a procurar algumas soluções para os nossos clientes. Encontramos diversas soluções caras, com poucas funcionalidades, e isso nos motivou a desenvolver um sistema cujo o nome não poderia ser escolhido de forma melhor. O FlexSpot tem justamente esse nome porque ele tem a proposta de ser flexível, adaptável a diversas situações. Então, eu vou nesse vídeo introduzir um pouquinho sobre as funcionalidades do FlexSpot com relação à parte de cadastro do sistema. Mas eu também quero, durante o vídeo, ir comentando algumas funcionalidades que podem ser aplicadas a alguns tipos de negócios. Então, vou começar aqui na interface do sistema e eu vou vir aqui no cadastro de perfis. Por que perfis? Quem são os usuários que acessam o meu Wi-Fi? Quem são as pessoas que usam a internet na minha empresa? Dentro disso, a gente imaginou em criar então esses perfis, ou melhor, deixar a possibilidade da pessoa criar de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, nós temos aqui um perfil padrão, um perfil de funcionários. Eu posso criar um perfil diretoria, posso criar um perfil visitante, enfim, o que eu achar interessante. No caso do perfil padrão aqui que está selecionado, vocês podem ver que tem um checkzinho aqui dizendo que ele é o padrão. Esse perfil vai ser o perfil que vai ser associado a todos os logins feitos no sistema de forma automatizada, ou seja, feitos via integração com outro sistema. Nós temos hoje o FlexSpot integrado com diversos sistemas hoteleiros, incluindo os mais utilizados aí Brasil afora, CMNet, Desbravador, Keops, Tô de Férias, tem um outro sistema chamado Taranis, e a gente está aberto a qualquer integração. À medida que as necessidades forem surgindo, a gente vai integrar com qualquer sistema. Esses estão integrados porque são os que os nossos clientes já utilizam. Então, a gente pode fazer inclusive integração com o sistema de gestão da própria empresa, o ERP, enfim, qualquer coisa que tenha algum banco de dados, alguma forma de consultar, um web service, alguma coisa a gente pode fazer integração. Mas vamos lá, vamos ao cadastro dos perfis então. Nos perfis de usuário, a gente tem uma série de recursos. A gente pode, por exemplo, habilitar a expiração, que significa o quê? Esses usuários atrelados a esse perfil vão usar a internet durante X tempo e depois são desconectados. Ou seja, eles expiram, eles têm esse prazo, esse tempo de uso. Olha, eu quero dar de cortesia aqui para os meus clientes apenas 20 minutos. Ok, vamos colocar 20 minutos, passou 20 minutos, a conexão é encerrada e esse cliente não conecta mais. Existe um outro recurso chamado ociosidade. Muito importante, antes que eu troque, todos os menus de cadastro, onde tem informações mais técnicas, eles têm um tooltip, uma dica com a representação do que é aquele campo, aquele cadastro, aquela configuração. Então fica bem fácil, intuitivo do próprio usuário fazer as configurações. Nós temos então o recurso de ociosidade. O que é a ociosidade? Vamos supor que a gente tem um dispositivo que ficou 10 minutos sem fazer nenhuma comunicação com a internet.
Nesse momento, ele é encerrado e se ele for tentar navegar novamente, ele volta à página de login. Isso é interessante para saber quantos usuários de fato estão usando, quantos usuários simultâneos. Depois nós vamos chegar na parte de relatório, a gente consegue visualizar isso melhor. Mas enfim, é um recurso que permite que o usuário que não esteja usando de fato, que esteja apenas conectado no seu Wi-Fi, mas não esteja usando, não esteja conectado na sua rede. Limites de banda. Essa parte de limites é extremamente importante. Diversos clientes conseguem adquirir um link de internet muito bom. Porém, alguns não têm, não dispõem, tanto por não estar em um local com provedores decentes, que forneçam um bom serviço, ou por não ter recurso para poder bancar um link bom. Esse recurso de banda ele vem para justamente limitar a velocidade, tanto de download quanto de upload, de cada conexão. O que isso significa? Que um usuário sozinho, na prática, não vai consumir todo o teu link. Vamos supor que a gente tenha um link de 100 MB aí. Ok, 100 MB é muita velocidade, um usuário dificilmente vai consumir tudo sozinho. Mas vamos para um cenário mais comumente encontrado aí. Vamos supor que ele tem um link de 20 MB. Então seria interessante dimensionar quantos usuários simultâneos vai ter no Wi-Fi naquele momento conectados e, de acordo com a capacidade do link, fazer uma limitação de download e upload. Um outro fator muito importante, por exemplo, são os links assimétricos, que são os links que não são dedicados, ou seja, o download e o upload eles não são na mesma velocidade. Algumas tecnologias como a DSL ou Cable, enfim, entregam uma velocidade de download maior do que a de upload. Qual é a consequência disso? Vamos supor um link convencional de ADSL de 10 MB, ele costuma ter 512K de upload. Se eu deixasse o perfil como ele está feito aqui, esse upload de 512K poderia ser todo consumido por um único usuário. Portanto, um único usuário faria um estrago enorme na rede. Quem conhece um pouquinho mais de rede sabe que quando um dos canais está esgotado, o outro praticamente não funciona também. Porque na comunicação TCP/IP existe a necessidade de confirmação da entrega da informação. Se ela não for entregue, ele fica reenviando. Ou seja, se eu consumir todo o upload, envio, o outro canal não vai funcionar também. Ou seja, de nada adianta, eu não vou conseguir assistir o vídeo ou alguma coisa assim enquanto eu estiver com o upload esgotado. E é bem importante dimensionar isso de acordo com a sua infraestrutura, né? Então, esse é um recurso básico, mas fantástico, que vai fazer uma grande diferença na experiência para o usuário, para o cliente final. Essa opção de uso simultâneo, ela nos diz quantos dispositivos vão ter conectados com um usuário associado a esse perfil. Por exemplo, no caso de hotel, onde o usuário loga integrado com o sistema e a gente sabe qual é o quarto do usuário. A gente pode limitar cada quarto a ter no máximo 10 dispositivos conectados. Então, vamos supor que fossem 5 aqui. Conectei 4 smartphones, um notebook e vou tentar conectar o tablet. O sexto dispositivo não permite. Então, onde há necessidade de limitar o número de dispositivos, essa é a configuração. Ou eu quero limitar o cara a apenas um dispositivo, ou seja, eu não vou fornecer mais do que um. Ok, é só configurar aqui. Então a opção padrão é para dizer se esse é o perfil padrão do meu sistema, ou seja, os perfis que são associados aos usuários quando vêm através da integração. Existe uma opção aqui embaixo de perfil para vouchers. Essa opção ela vai ser explicada aqui nos próprios vouchers, né? A gente poderia criar um perfil depois de voucher certinho. Mas também tem a questão do tempo máximo de utilização, que seria semelhante à expiração. Ele pode usar durante X tempo, é desconectado e acabou o seu uso. E as faixas de login? Para explicar as faixas de login, eu vou vir aqui no cadastro de funcionários que eu já cadastrei antes de forma de teste. Essa aqui é uma base de testes completamente simulada. A gente não tem nenhuma informação verídica, aqui não é nenhum ambiente de produção.
e nos traz uma forma fácil de explicar aqui o sistema. Então vamos lá. Vamos supor que eu criei um perfil de usuários de Wi-Fi chamado funcionários. E esses funcionários, eu limitei a banda deles a 1 MB, 256 KB de upload, e eu usei as faixas de login. O que são as faixas de login? Eu coloquei aqui, ó, de segunda a sexta, das 12 às 13 e das 15 às 15h30. E no sábado, das 10h30 às 10h45. Isso é uma simulação, mas poderia ser de fato um cenário real. Vamos supor que a empresa não permita ao funcionário utilizar o Wi-Fi durante o horário de serviço, mas nos intervalos sim. Então é fácil, é prático, é só colocar esses usuários ou dispositivos associados a esse perfil que eles vão ser limitados nesse horário de utilização. Bom, isso pode ser extremamente útil em algum outro caso, por exemplo, onde a empresa não permita funcionário utilizar a rede da empresa fora do horário. Então, a gente sabe que normalmente ninguém desliga o roteador Wi-Fi. Vamos supor que o funcionário tenha a senha do Wi-Fi e ele queira passar fora de hora no estabelecimento para poder conectar à rede. A gente utilizando esse recurso aqui, ele não vai utilizar. Acontece de fato outras diversas situações aí, basta a criatividade. Esse recurso de login, de faixas de login, ou seja, de tempo aí para poder limitar o uso, é bem interessante. Em geral, a gente recomenda às empresas a cadastrarem de fato os funcionários com um dispositivo e deixar ele utilizar, porque é muito mais uma questão cultural, né? Alguns dizem, eu não quero permitir o uso. Olha, o que eu digo? Hoje em dia tem pacotinho de internet por R$ 9,90 da operadora. Então, ele não vai deixar de utilizar. Limitar o uso do Wi-Fi, proibir o uso do Wi-Fi, ele não vai ter um efeito prático desejado. Então, é muito mais uma questão cultural, de acerto com o funcionário, do que um simples bloqueio. E aqui tem um outro recurso também, aqui está limitado a 1 MB apenas de download e 256 de upload. Isso significa na prática que ele não vai ter uma grande velocidade disponível, não vai conseguir fazer nenhum estrago na tua rede. Ok, então esses são os perfis, são as pessoas que vão utilizar o meu Wi-Fi. Eu poderia cadastrar um perfil novo aqui para diretoria, por exemplo. Vou colocar aqui diretoria, onde não tem inspiração, não tem sociedade, não tem faixa de login. E ele tem uma limitação de banda maior. O diretor pode. O diretor vai ganhar 10 MB. Então a gente associa os usuários a esse perfil. Legal? É bem simples, bem intuitivo e fácil de entender. Vamos então para o cadastro dos clientes. Os clientes, eu vou primeiro exibir todos aqui. Isso aqui são todos cadastros fictícios, nenhum dado aqui é real. E essa tela nos mostra aqui então quem são os usuários e senhas que podem logar no meu sistema. Esses usuários e senhas, eles podem vir de forma automatizada para o meu sistema. Quando eles vêm via integração com Facebook, Google, sistema hoteleiro, enfim, ele vai vir e vai ficar cadastrado, marcado com esse checkzinho aqui. Ele foi criado automaticamente, ou seja, o próprio usuário logou no sistema de Wi-Fi e já criou um usuário no sistema de hotspot. Existe também a opção de autocadastro para algum local público onde queira se disponibilizar o Wi-Fi. E, enfim, algumas pessoas ainda não têm ou não querem ter rede social, então elas optam por fazer um autocadastro. Toda essa parte é customizável, ou seja, quais os meios de login, a gente vai chegar lá num outro vídeo. Então, basicamente, aqui a gente tem os usuários, a gente tem o relatório de conexões, que é o exigido pela legislação, a gente vai explicar ele também num outro vídeo, e um relatório de sessões, que foram as vezes que esse usuário se conectou na minha rede. Então, por exemplo, aqui, essa Débora aqui, ó, casualmente eu cliquei no usuário que está com a sessão aberta, né? Isso aqui também é fictício, mas enfim. Ele está, então, conectado, ele abriu essa conexão no dia 18/11, às 13h57, e continua aberto. Se porventura eu quisesse
desconectar esse usuário, eu viria aqui em encerrar. Simples assim, ele é desconectado da internet e também haveria a possibilidade de bloquear, mas enfim, isso a gente vai falar um pouquinho depois. Esse é o endereço IP atualmente que ele está ganhando na minha rede, quanto de download, quanto de upload. Né? Eu posso exibir todas as conexões, não só as abertas, e ver as conexões passadas desse usuário. Então eu também tenho aqui, ó, dia 17/11, horário que conectou e desconectou. Né? Pode haver algum equívoco aqui, porque isso aqui é uma base gerada aleatoriamente, não são dados reais. Né? Então, aqui o usuário conectou às 6, desconectou às 8, aqui foi às 7 e às 10. Mas isso aqui nada é dado prático, é só uma simulação. Tanto que os endereços IP são completamente aleatórios. Beleza, então vamos ver um cadastro de cliente. Nós tínhamos um outro usuário chamado Zezinho, agora vamos criar o Guinho. E a gente vai associar o Guinho a um perfil. Esse perfil já vem selecionado aqui o padrão, mas a gente também tem um perfil de funcionários e diretoria. Né? Vamos supor que ele fosse um funcionário. Eu vou definir uma senha para ele, não vou colocar nada aqui. E quanto que ele vai expirar. Esse recurso da expiração é extremamente interessante para ser utilizado, por exemplo, com alguém que está visitando a tua empresa. Um consultor, um vendedor que precisa da internet para tirar um pedido, alguma coisa do gênero. A gente pode dizer então o seguinte, olha, esse usuário que ele está aqui hoje, eu sei que ele vai ficar até na terça-feira, no dia 22, prestando consultoria, e às 18 horas ele encerrou seu trabalho e não precisa mais do meu Wi-Fi. Por consequência, eu coloco o cadastro nesse formato. Naquele momento ele é desconectado da minha rede e não tem mais acesso a ela. Aqui embaixo a gente tem informações cadastrais mesmo, com nome e documento como obrigatórios, né? A gente sempre aconselha, quando for cadastrar um usuário, pegar o documento de fato da pessoa e colocar aqui, seja identidade, CPF, passaporte, enfim, para atender justamente essa questão de legislação. E a gente tem do lado ainda endereço e e-mail. Essas informações, quando é feito o login social, por exemplo, elas são retornadas pelo Facebook, pelo Google e são armazenadas no sistema. E isso pode ser bastante interessante para o uso de marketing. Vamos lá, a gente vê comumente aí no mercado uns roteadorzinhos que fazem o famoso check-in, né? A gente chega no estabelecimento e para usar o Wi-Fi a gente precisa fazer o check-in. Porém, esses roteadores, além de não ter limitação de velocidade, não atender o Marco Civil, ainda não nos geram um banco de dados com quem foram os meus usuários do Wi-Fi. Essas informações aqui elas são especialmente interessantes para a área de marketing, onde a gente pode pegar, por exemplo, endereços de e-mail e cruzar com informação de faixa etária ou idade, enfim, dependendo da opção de privacidade da pessoa, ela vai retornar a faixa etária dela ou então a idade exata, a data de nascimento. E gênero, né? Enfim, as opções que estão disponíveis no cadastro da rede social podem ser solicitadas no momento do login e a gente pode armazenar isso aqui no sistema. Então, se torna um recurso bastante interessante para a área de marketing. A gente tem um outro recurso aqui chamado verificado, que é um recurso criado pelo próprio Facebook, onde eles validam se aquilo é uma pessoa real de fato ou se pode ser um perfil fake. Isso é bastante interessante porque eles cruzam informações, eles validam através do número de telefone, da SMS, enfim, alguns indícios que eles têm para saber se é uma pessoa real, se é uma pessoa de fato ou se aquilo foi um perfil criado aleatoriamente e não é uma pessoa, não pode ser que não seja uma pessoa real, né? Então essa opção de verificado nos diz, olha, legal, essa aqui é uma pessoa já conhecida realmente como sendo uma pessoa real e não falsa. O check-in social nos diz se a pessoa fez o check-in na nossa página, na nossa fanpage, lá enfim, no nosso endereço. Eu vou explicar mais sobre a integração com o Facebook no vídeo das configurações. E o sexo aqui então, isso aqui é preenchido automático pela rede social, isso aqui são informações preenchidas manualmente. E o número de campos aqui está aumentando porque a gente está fazendo
alguns outros recursos para, por exemplo, pedir informações que faltam no cadastro do cliente na hora dele fazer o login. É bastante interessante. O mecanismo que a gente está criando não está disponível nessa versão que a gente está demonstrando. Essa aqui é a versão estável aí de novembro de 2016. A gente está com uma série de recursos novos por saírem do forno aí, e eu não vou revelar todos eles, mas eu vou dar uma pincelada em alguns aí, uma pequena explicaçãozinha. Cada empresa tem uma necessidade diferente e a gente está desenvolvendo um módulo aí, só para dar uma ideia, onde a empresa pode, além das informações retornadas pela rede social ou pelo autocadastro, enfim, ela pode solicitar alguma informação adicional. Por exemplo, nós temos um cliente que é um parque, e esse parque ele diferencia os visitantes deles em duas categorias básicas: os visitantes normais e os professores. Por que os professores? Porque os professores eles levam turmas, excursões, ônibus para dentro do estabelecimento. Então, para eles é muito relevante fazer uma pergunta na hora do login do Wi-Fi: você é professor? Sim ou não? E essa informação vai ser retornada para o sistema, para o nosso cadastro. Então, vamos pensar aí numa situação. Vamos lá, vamos simular um outro cenário. Vamos pensar num hotel. Digamos que o hóspede esteja hospedado aí 5 dias no teu hotel. E no terceiro dia ele é desconectado da internet. Quando ele vai reconectar novamente, abre uma página pedindo um questionário, onde ele tem que responder. Ele tem que opcionalmente responder, né? Depende da configuração do sistema, né? Como é que está a estadia dele, se a cama foi bem arrumada, se tem alguma reclamação, para que dê tempo do hotel resolver essa queixa ainda durante a estadia e não depois, como normalmente acontece. Então, uma série de recursos bem interessantes para a área de marketing que podem ser exploradas. Afinal, hoje em dia, a gente sabe que todo mundo quer usar Wi-Fi, né? A gente tem cálculos estatísticos aí já na área hoteleira, por exemplo, em que, em média, cada quarto tem conectado num pico de consumo, isso estou falando simultâneo, ao mesmo tempo, média de 2,6 dispositivos por quarto. Ou seja, tem no mínimo 2 ou 3 aparelhos ligados em cada quarto do hotel. Então, é bastante interessante. É muita coisa, né? Se a gente for para pensar, a gente está numa era digital, todo mundo usa o Wi-Fi, e isso é especialmente interessante para nós, aí, porque a gente pode obter informações, trocar o Wi-Fi de graça com o nosso cliente, obtendo algumas informações. Legal, então o cadastro de clientes é bastante simples, intuitivo, não tem nada de misterioso, basta criar um usuário e uma senha, identificar a pessoa, fornecer algumas informações adicionais e está feito. A pessoa pode logar no hotspot. Vamos ao cadastro de dispositivos. Aqui nós temos um recurso chamado dispositivos conectados. O que significa isso? Dispositivos conectados são todos os usuários que estão na minha rede neste momento, tá? Aqui, por ser um cenário de simulação, eu não tenho ninguém que não esteja autenticado, tá? O que acontece na prática em hotéis, por exemplo? Se a gente fosse acessar um ambiente de produção aqui, a gente teria eventualmente aí 100, 200, 300 dispositivos conectados e teria uns 10, 20 não autenticados. O que isso significa na prática? Que o motorista da van que parou na frente tentou acessar o sinal do Wi-Fi do hotel, que o vizinho tentou acessar o sinal do Wi-Fi, porém ele é direcionado para uma página de autenticação. E por não ter as informações corretas para logar no sistema, ele não vai conseguir utilizar. Então, a gente visualiza aqui quem são os usuários, e se eu conheço um endereço MAC, endereço MAC é um endereço único que cada dispositivo ganha, né? Quem conhece um pouquinho de rede sabe o que é. Na hora de fazer o login, o usuário, bem no rodapé da página, aparece o número MAC do dispositivo que ele está usando para ser autenticado. E aí, por consequência, ele vai aparecer aqui nessa relação. Se eu conhecesse aquele endereço MAC, ou seja, é o meu dispositivo, é o do meu diretor, é o do meu funcionário, eu já venho aqui e coloco uma descrição nele. Esse aqui é o do fulano, associo ao perfil e adiciono. Ou seja, esse dispositivo passa a estar cadastrado no meu sistema automaticamente. Como é um endereço de hardware, é um endereço físico do dispositivo,
esse dispositivo chega na minha rede e sai navegando sem a necessidade de autenticação na página de login. Então, ele é especialmente interessante para ser utilizado com os funcionários, com diretoria, enfim, com os dispositivos que eu preciso liberar na minha rede. Tem casos, por exemplo, em que o pessoal precisa liberar a maquininha do cartão de crédito, que ela usa o Wi-Fi, então é só pegar o endereço MAC dela, colocar aqui, enfim, algum outro dispositivo, a pessoa tem a empresa tem um totem lá para os visitantes se localizarem, um mapa, enfim, não importa. É só vir aqui, cadastrar o endereço físico, e esse dispositivo não vai ser autenticado para navegar, ele vai conectar no Wi-Fi e sair navegando. Então, o cadastro de dispositivos é uma identificação por hardware e não mais por um usuário e senha, por um login. E a gente pode visualizar aqui em dispositivos ativos uma lista completa dos dispositivos. Aí a gente vai olhar aqui, ó, e tem diversos endereços MACs e diz o seguinte: dispositivo de Cláudia Schneider. Por que é que esse cara está como um dispositivo e não como um usuário? Simples, porque na integração com o sistema hoteleiro, por exemplo, o que é que a gente faz? No momento do login, o hóspede fornece as informações dele para serem validadas no banco de dados e a gente busca no banco de dados do sistema hoteleiro a data de checkout. Então vamos supor que esse usuário ele chegou no dia 19 de novembro, aí, o dia que eu estou fazendo esse vídeo, na minha empresa, no meu hotel, se conectou e eu sei que o checkout dele é no dia 25. Até o dia 25 eu não vou autenticar mais o usuário, ou seja, ele vai chegar na rede e vai logar automaticamente, para não ser importunado, a menos que eu queira utilizar aquele recurso que eu comentei antes de pesquisa, né? Isso torna melhor a experiência do usuário, porque é chato ficar logando toda hora, né? Cada vez que eu sair do hotel ou trocar de access point, aí, trocar de roteador wireless, né? Que a gente costuma dizer roteador, mas não é roteador, é um access point, ele vai ter que se autenticar novamente. Enfim, é uma situação chata, indesejada, então a gente automaticamente, quando loga um cliente de hotel, a gente cadastra o dispositivo dele com a data de expiração até o último dia da estadia, às 23h59. Por que às 23h59? Vamos lá, situações práticas. A gente vai aprendendo, a gente tem uma cidade turística, milhões de visitantes por ano, e a gente faz o seguinte, a gente utiliza muito o feedback dos nossos clientes para aprimorar essa ferramenta. Então, vamos supor que esse cliente ele saiu do quarto dele, ele foi tomar o café da manhã, e é o dia da saída dele, é dia 25 de novembro, e são 8 da manhã. Eu vou passar na recepção e vou pagar a minha conta para depois só ter que ir embora. Se eu desconectasse esse usuário no momento do checkout no sistema hoteleiro, esse usuário ainda estaria dentro do hotel. Ou então, ele pagou a conta dele, está com tudo ali, mas ele está aguardando a van. Por que não deixar ele usar o Wi-Fi do hotel enquanto a van não chegou para transportar ele? Né? Então a gente optou por deixar às 23h59, que é o último dia. Ok, chegou meia-noite, encerrou a conexão, somente se hospedando novamente para poder logar. Então, todos esses dispositivos aqui são dispositivos que vieram via integração. E aqui a gente tem alguns que foram feitos de forma manual. A gente cadastrou aqui o fulano, o Beltrano e a Maria. E esse fulano aqui, por exemplo, ele já tem conexões, que são as conexões do Marco Civil e exceções. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas aqui são os relatórios. Então, todos esses clientes aqui, eles logam de forma automática, chegam na rede e conectam. Se eu quiser editar esse dispositivo, eu simplesmente clico em cima dele e eu tenho o perfil que ele está associado e quem é. Vamos fazer um dispositivo novo, então. Na hora de fazer um dispositivo aqui, a gente tem poucas informações. A gente vai informar o perfil padrão, o endereço MAC e a descrição. Simples assim. O endereço MAC, para quem não sabe, é o endereço hexadecimal, são apenas 16 caracteres, então o sistema não aceita digitar um caractere que não esteja, né, dentro dessa faixa aí, e automaticamente ele corrige os separadores, por exemplo, o Windows, o Linux, eles têm formatos diferentes. Se eu quiser copiar e colar o Mac aqui em qualquer formato, o sistema vai entender e vai corrigir para o formato certo. Então é extremamente simples, eu posso digitar qualquer coisa aqui. Ele aceitou apenas os caracteres que são o endereço MAC, mas isso aqui teria que ser exatamente o endereço MAC que está no dispositivo e uma descrição de quem que é. Olha, é o fulano, né?
cadastrei, basta esse usuário desconectar do Wi-Fi e conectar novamente, que ele será automaticamente autenticado e liberado para usar a internet. Simples assim. E os dispositivos inativos. Mas por que existem os dispositivos inativos? Vamos supor que eu use esse cadastro, que é o mais provável, para cadastrar funcionários, né? E agora a Maria não está mais no meu quadro de funcionários aqui. Eu vou desativar. A partir desse momento, a Maria não conecta mais na minha rede. Ela vai conectar, vai ser redirecionada para a página de login e vai exibir uma mensagem. Você foi desconectado. Você não é autorizado a utilizar essa rede, desculpa. Então, é especialmente interessante quando a gente precisa negar o acesso de alguém ou, enfim, de algum dispositivo. Então, dispositivos conectados, aqui só para repassar, mostra todo mundo que está conectado na minha rede. Os inativos são os bloqueados, os ativos são quem está autorizado à utilização. Legal, dispositivos, então, extremamente simples e funcional. E aqui embaixo nós temos os vouchers. Os vouchers são aquele númerozinho aleatório que a gente recebe para logar no Wi-Fi. Ele é especialmente interessante para algum evento com muita gente ou alguma coisa do gênero que eu não tenho capacidade de cadastrar ou onde eu não tenho integração com o sistema hoteleiro, por exemplo. Então eu posso entregar um voucher para esse cliente. Reforço a questão da legislação. No momento que a gente fizer isso, o nosso sistema vai saber qual voucher fez qualquer conexão com qualquer servidor, porém, a gente tem a obrigação ainda de informar o documento ou a pessoa para algum caso de investigação por alguma delegacia de internet ou, enfim, qualquer autoridade que for solicitar os registros devido a algum crime que foi cometido a partir da nossa conexão. Então, vamos supor que eu entreguei um código aqui para um cliente. Eu posso começar a digitar só o código inicial. Ó. Eu posso entrar nesse código aqui e preencher as informações de para quem que eu estou entregando esse código. Olha, era o fulano de tal e o documento dele era tal. A gente aconselha, como eu já falei, sempre que se pegue um documento de fato, de CPF, identidade, enfim, e preencha no sistema. Que é o que a lei solicita que seja identificado quem foi o autor daquela conexão, né? Enfim, as novas versões aí vão ter um recurso para facilitar bastante esse preenchimento. Aqui na própria tela onde lista todos os vouchers, a gente vai poder clicar e preencher aqui e salvar na hora, aqui fica bem fácil e intuitivo. Os vouchers, então, eles têm um recurso de impressão do próprio voucher, onde a gente pode clicar aqui em página de impressão. E se a gente tiver uma impressora térmica ou alguma coisa do gênero, uma impressorinha pequenininha, a gente pode imprimir esse código e entregar para o nosso cliente. Ou então, a gente pode simplesmente clicar no lote, que vai ser o lote gerado pelo sistema. Aqui está o lote 2, por exemplo, e a gente pode mandar imprimir. Então, o sistema traz por padrão aqui uma configuração para impressão em folha A4, 3x6, ou seja, 18 vouchers por página. Bastaria recortar, enfim, destacar para entregar para os clientes. Então, fica prático, mas a gente ainda reforça a questão sempre de pegar o documento da pessoa quando for entregar o voucher, né? Então, basicamente seria isso. A gente vai falar aí em informações cadastrais, relatórios e configurações do sistema no próximo vídeo aí. Obrigado pela atenção. Até a próxima.